Boa noite a todos. Eu sou o professor Adalberto Barreto, criador da terapia comunitária. Era para hoje eu estar aqui com vocês, de carne e osso, pessoalmente, mas por problema de saúde tive que permanecer aqui em Fortaleza, sem poder estar presente fisicamente, mas estou em espírito com vocês. Estou aqui também para celebrar, junto ao Instituto Lina Galvani, seus 15 anos, a sua adolescência no seu trabalho. E esse trabalho de vocês é um trabalho muito bonito, porque trabalha com seres humanos no que ele tem de belo, de bom, garimpando pérolas, fazendo as pessoas protagonistas e saindo da situação de objeto passivo para protagonista da sua saúde. Nesse sentido, o trabalho que vocês fazem tem muito a ver com a terapia comunitária, que já tem 30 anos, nasceu aqui no Ceará, aqui na Universidade Federal do Ceará, e que já hoje está presente em 24 países, permitindo às pessoas garimparem suas pérolas e trabalhando sobre a inteligência coletiva, que a gente esquece que a coletividade juntos, cada um trazendo a sua ideia, a sua participação, a soma de tudo isso faz a gente avançar muito mais e superar a lógica cartesiana que faz com que 2 mais 2 seja 4. Nessa perspectiva, 2 mais 2 pode dar 18, 22. E é isso que faz, eu acho, a magia do nosso trabalho. Como é que tudo começou, esse trabalho, essa rede da terapia comunitária? Eu acho que é importante a gente nunca esquecer como começa, as nossas origens, o que é que fez aquilo crescer, porque às vezes a gente, com os anos passa, a gente esquece a magia do início, né? Primeiro, eu atendia no hospital universitário, os estudantes de medicina, onde eu sou professor, na parte de psiquiatria. O Centro de Direitos Humanos da favela do Pirambu, meu irmão é advogado que fazia um trabalho lá, começou a se dar conta que o trabalho dele como advogado, vendo a questão dos direitos humanos, existia muito sofrimento psíquico que não sabia muito o que fazer. Começou a me mandar para o Hospital das Clínicas, onde eu recebia essas pessoas. Quanto era 1, 2, 3, 4, eu colocava no meio daqueles que já estavam marcados. Só que aumentou tanto, um dia chegaram 8, eu já tinha 6 para ver. Eu disse, não mande mais não, vamos fazer o movimento inverso. Vocês permaneçam lá, que nós é quem vamos fazer o movimento. Nós, eu e meus alunos, vamos vê-los no seu contexto. E isso é muito importante, porque às vezes as instituições ficam esperando que as pessoas venham vê-las. E é muito difícil, muita gente, essas pessoas terem acesso. Então é importante esse movimento de ir na direção de onde o povo está, de abrir as portas da instituição para a gente chegar até onde eles estão. Que aí a gente chega com outro olhar. Então, quando eu cheguei lá, os direitos humanos reuniu em torno de 30 pessoas, e para mim foi muito importante dizer por que eu estava lá. Então eu disse, olha, eu tenho um saber que eu aprendi na universidade que me permite prescrever os psicotrópicos que vocês estão querendo. Mas cada um de vocês tem um saber. Quem é descendente dos africanos tem o saber dos pretos velhos. Quem é descendente dos índios, dos indígenas brasileiros, tem o saber dos pajés, dos xamãs, das rezadeiras. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos compartilhar este saber. Cada um vai falar do que vive e não falar do que sabe. E para mim era muito importante me colocar, porque geralmente quando a gente chega nesses lugares de sofrimento, a gente vem um pouco como o salvador da pátria, como aquele que tem respostas, aquele que tem remédios. E eu vi que aquele contexto era outro, eu não podia trabalhar com eles como eu trabalhava no hospital. Então, para mim foi importante dizer, eu estou aqui, não é para resolver o problema de vocês, eu vim resolver o meu. Só que para resolver o meu, eu preciso da participação de vocês, que cada um aqui venha para si e descubra que a melhor maneira de resolver o problema de cada um é numa relação de comunicação com os outros. Porque isso impede aquela questão, aquela verticalidade do salvador da pátria. Vocês têm problema, eu trago a solução, eu sou um especialista, eu sou isso, aquilo, outro. Isso gera dependência, invalida o outro. Eu vou compartilhar o que eu sei, não sou o homem político, que hoje estou dando para amanhã vir pedir votos a vocês. Não estou fazendo isso pensando em ganhar o céu na outra vida, estou mais preocupado em evitar o inferno nessa vida. Eu estou aqui para mim. Então vocês não me devem nada, nós vamos conversar, nós vamos participar e cada um aqui, no final, sai levando alguma coisa. Por que era importante eu colocar o porquê eu estava ali? Para evitar entrar naquele jogo do salvador da pátria, do iluminado, daquele que tem respostas.
gerando clientelismo, gerando manipulação. Então isso foi muito importante. Teve até uma pessoa que perguntou, mas o senhor está doente de quê? Está todo mundo rosado, bonito? Eu disse, eu vim me curar da minha alienação universitária. Eu não estou satisfeito com os médicos que nós estamos formando, porque eles não estão valorizando e nem reconhecendo os recursos da cultura. Então eu vim, nesse sentido, me curar também. Então, à medida que as pessoas foram falando dos seus sofrimentos e eu fui escutando, eu me dei conta que se tratava muito mais de sofrimento a ser acolhido do que patologia a ser tratado. E aí veio essa reflexão, será que nós médicos, nós psiquiatras, não estaríamos medicalizando o sofrimento? Uma mãe que fala da sua dor, de ter perdido o marido, que não consegue dormir, que à medida que ela começa a falar da perda desse marido, que viu assassinado na sua frente, imediatamente uma pessoa se levanta, leva um copo d'água, a outra vem dar uma massagem nas costas dela, outro começa a fazer um canto, e aí eu fui vendo que aquela senhora que falou da sua dor, da perda do marido e da insônia, ela não veio necessariamente atrás de um remédio, ela queria ser apoiada, ser reconhecida na sua dor. E isso a comunidade fez melhor do que eu. E aí eu fui vendo, eles têm problemas, eles também têm solução. Por que é que eu tenho que chegar aqui como o salvador da pátria, ou como aquele que tem respostas como o expert, o especialista da situação dos outros? Então eu fui vendo que a partir daquela situação foi se criando vínculos entre as pessoas. Ora, como a população desta favela era de pessoas migrantes que perdem vínculos com a terra, com a família, são pessoas desvinculadas dos valores, desvinculadas de tudo. Se isso for um sofrimento, qual seria o tratamento? É reconstruir os vínculos, não é dar remédio, não é dar conselho, nem dar diagnóstico, e sim permiti-los essa reconstrução dos vínculos. E foi aí que começou a terapia comunitária. No final da roda, quando terminamos a roda, a quantidade de pessoas que foram dar apoio àquela senhora, com uma palavra, com um abraço, sugerindo um chá, outra sugerindo isso, sugerindo aquilo, eu vi que ali tinha uma coisa muito importante, que era essa própria autonomia. Eles tinham problemas, mas eles tinham o sofrimento, tinham problemas, mas tinham soluções. E veio então a ideia de a gente criar espaços de acolher essa dor da alma, esse sofrimento, sem medicalizar. Foi aí que nasceu o projeto Quatro Varas, né? E o próprio nome, Quatro Varas, é muito significativo, porque quatro varas, quando a comunidade foi escolhida e nomeada com essas 4 varas, a ideia vem de um senhor, um velhinho, na hora que deu a ideia de ser comunidade de 4 varas. Que um senhor, antes de morrer, que vivia no sertão, ele tinha 4 filhos, então ele pediu aos filhos, meu filho, eu vou partir brevemente, não tenho bens materiais, mas tem algo importante. Cada um vá no mato e traga uma vara. Cada um foi, trouxe, ele disse, cada um quebre a sua. E facilmente eles quebraram. Ele disse, agora vão novamente no mato e tragam mais uma vara. Pegou as 4, amarrou, disse, quebrem agora. Ninguém conseguiu quebrar. Ele disse, essa é a herança que eu deixo para vocês. Enquanto vocês forem unidos como as 4 varas, ninguém destruirá vocês. Ou seja, a união faz a força. Então, quando eu ouvi essa história, eu logo vi a minha missão e o meu trabalho nessa comunidade. Que a minha presença lá era para unir os saberes, o saber acadêmico com o saber acadêmico universitário com o saber popular, a tradição com a modernidade, né? As instituições com a comunidade. Então, o meu trabalho era fazer esse trabalho de articulação. E me dei conta que os recursos culturais disponíveis na época, que eram os curandeiros e as curandeiras, estavam todas adoecidas, desvalorizadas, estigmatizadas. Então, meu primeiro trabalho foi recuperar, ou seja, cuidar dessas pessoas que estavam neuroleptizadas, por sofrimento, não por patologia, a se curarem. Quando, à medida que eu fui tirando a medicação, que as pessoas voltaram à tona na sua normalidade, veio a proposta de incluí-las na nossa equipe de cuidados, com os valores que elas tinham. Então, a cultura brasileira é a cultura do toque, a gente abraça, a gente se toca, a gente se pega. Então, um curso de massoterapia,
que nós programamos na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará, e elas foram treinadas, têm o seu certificado e hoje trabalham como membro da equipe, tendo o salário pago pela própria Prefeitura de Fortaleza. Então a terapia comunitária, nós partimos do pressuposto que qualquer pessoa, independente do seu nível socioeconômico, cultural, tem um saber que pode ser útil aos outros. E de onde é que vem esse saber? Vem da superação dos problemas. Por exemplo, eu posso amar porque recebi muito amor, mas eu posso amar porque fui rejeitado, ou seja, a carência gera também competência. Então, a terapia comunitária é esse espaço de compartilhar de experiências de vida, onde se fala do que se vive, se partilha o que se vive e não se fala do que se sabe, onde tem algumas regras que são fundamentais na terapia comunitária, que é não julgar, não criticar, não fazer sermão, não fazer análise, silêncio e valorizar a escuta do outro. E, à medida que as pessoas forem falando, se alguém se lembrar de uma música, de uma piada, de uma poesia, você pode, é o nosso lado integrativo, a gente integra também essas situações. Então a terapia comunitária é um espaço de escuta, de palavra e de construção de vínculos. À medida que as pessoas vão falando de si, pela escuta ativa, faz com que ressoe imediatamente em todo o grupo. Quando uma mãe de família diz: eu perdi a esperança de tirar meu filho da droga, eu não sei mais o que fazer, que o grupo escolhe esse tema e que ela fala um pouquinho da sua dor, do seu sofrimento, a gente lança para o grupo: quem de nós um dia já perdeu a esperança, não necessariamente ligada à droga, pode ser qualquer tipo de esperança, e o que é que eu fiz para recuperar a esperança? E aí emerge do próprio grupo pérolas, coisas fantásticas, onde cada um vai dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo, e entre eles a coisa vai se passando e se construindo esse vínculo entre eles. É tanto que no final de uma roda, muitas vezes, quando a gente faz uma conferência, quando termina a conferência, sempre as pessoas vêm atrás do conferencista, conversar, tirar dúvida, ou pedir autógrafo, alguma coisa. E na terapia comunitária, quando nós terminamos a terapia, as pessoas todas começam a construir redes e a gente fica um pouco solitário. Então significa, eu acho que para a gente é um bom terapeuta, como a gente é um bom pai de família, mãe de família, quando é que eu sei que eu acertei? Quando eu me senti cada vez menos necessário. Porque eles é quem precisam criar essa dinâmica, a gente estimula, mas pouco a pouco a gente vai saindo. Pois bem, então daqui a pouco vocês vão assistir uma roda de terapia. Eu gostaria muito de estar aqui, mas vou estar em espírito, onde vocês vão poder ver como é que essa roda se desenvolve, como é que essa partilha de saberes vai acontecendo. Então, mais uma vez, desculpa por eu não poder estar aqui presente com vocês, mas é a questão da saúde, né? Quando o corpo fala, a mente tem que muitas vezes ceder e obedecer para evitar o pior. Então, parabéns à instituição que tem seus 15 anos e espero que agora vocês possam compartilhar festivamente essa roda, que é um momento de celebração da vida.